Sistema de amortização francês, também é mais conhecido como sistema Price. No sistema de amortização constante, a amortização era a mesma. No sistema Price, o valor da prestação é constante. Cada prestação tem dentro de si uma quantidade de juros e uma quantidade de amortização, como a gente viu na definição. Só que o que vai acontecendo? A prestação ela é constante, ela é a mesma. A primeira é igualzinha à última, diferente do sistema saque. O sistema saque, a amortização era constante. E o que ia acontecendo? Os juros iam caindo, então a sua prestação ia diminuindo. No sistema Price, você tem uma prestação constante. Dentro desse corpo de prestação, qual é a dinâmica? Enquanto você vai amortizando, seu saldo devedor diminui. Os juros são calculados sobre o saldo devedor anterior, então os próximos juros serão menores. Como eles são menores, você vai amortizar mais. E assim vai acontecendo essa dinâmica. A amortização ela vai crescendo à medida que os juros vão diminuindo. Só que a soma dos dois sempre a mesma. A soma da amortização e dos juros nessa dinâmica é uma constante. Característica do sistema Price: prestações constantes. Isso aqui é muito utilizado no financiamento de veículo. As operações bancárias de empréstimos são feitos pelo sistema Price, basicamente. Então, a característica é prestações iguais. O que acontece? Os juros decrescem, a amortização vai aumentando, mas a prestação é sempre a mesma. Esse sistema possui um formulário um pouquinho mais elaborado. No meu curso de matemática financeira, eu faço a demonstração dessas expressões, não é o caso aqui. Mas eles estão ligados diretamente à soma de progressão geométrica. Então, a partir dessa dinâmica matemática, você consegue chegar nesse formulário. Mas, de uma forma geral, o que se pede, o que se torna mais importante dessa característica aqui? É claro que se você saber os juros que você está pagando, o saldo devedor, o que você está amortizando é importante e tal. Mas o pontapé inicial para essas operações tem a ver com o cálculo da prestação. Ele é dado por essa formulinha aqui, e daí vocês vão entender o porquê que o sistema, na verdade, ele é mais conhecido como sistema Price do que o sistema francês. Vocês vão ver que existe uma ferramenta muito interessante e fácil de se usar nesse sistema. A prestação, que é a soma, olha só, é a amortização mais os juros dá a prestação. Então a prestação é o que? A amortização mais juros. Logo, a amortização, você sabendo o valor da prestação e sabendo os juros, prestação menos juros, você sabe a amortização. Como se calcula a prestação? Você pega o valor principal e multiplica por esse índice aqui. O que é esse índice? Ele é a taxa de juros vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n. Você consegue observar que isso vem lá do juro composto, dividido por 1 mais i elevado a n, está ele aqui também, menos 1. Todo esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui, você calcula e depois multiplica pelo valor principal. Vamos fazer a aplicação dessas formulinhas posteriormente. Um financiamento de R$120 mil é solicitado pela tabela Price para ser amortizado durante 8 meses. Uma empresa precisa cumprir suas obrigações, vai ao banco, pede um empréstimo de R$120 mil para pagar em 8 meses a taxa de 3,5% ao mês. Sabendo-se que as prestações são mensais, elaborar a planilha de desembolso para o financiamento. Vamos fazer uma planilha acompanhando esses 8 meses do desembolso, do pagamento dessas parcelas. Então, você tem o seguinte: o valor principal, R$120 mil, 8 prestações mensais, é uma taxa de juros de 3,5% ao mês. A primeira coisa é calcular quem? É calcular a prestação. Fiz aqui a planilha. A planilha ela vai do período zero, que é onde você contrai aqui o empréstimo, e você começa a pagar, então, a partir do primeiro mês. Ela vai contar amortização, juros pagos em cada mês, e é lógico, a soma das duas é quem? É a
prestação. E o saldo devedor, quer dizer, o que vai ficando para os próximos meses ser pagos. Lembrando que em cada prestação a gente paga sempre os juros referente ao período, mais a amortização naquele período. O cálculo da prestação, nós vamos fazer o uso daquela primeira expressão. Resolvendo dessa maneira aqui, você pode pegar sua calculadorinha, é só substituir PV, o valor principal, 120 mil, taxa de juros 3,5%, transformando em decimal 0,035. É só substituir aqui, resolve, a gente vê que uma parcela, as parcelas serão 8 parcelas de R$ 17.457,20. Se você somar todas essas parcelas, você tem o valor total do seu financiamento. Então, lembrando que dentro desse valor tem a amortização e tem os juros. Você tem que amortizar 120 mil reais. O que passar disso corresponde aos juros pagos pelo financiamento. Como nós estamos falando do sistema Price, as prestações são constantes. São 8 parcelas de R$ 17.457,20. 8 parcelas constantes. A soma delas, R$ 139.657,60. Daqui você deve observar que os juros pagos desse financiamento são de R$ 19.657,60. Vamos fazer a planilha? Você sabe que a prestação, por exemplo, vamos pegar aqui no final do primeiro mês, você tem que ir lá e pagar R$ 17.457,20, que é a primeira prestação. Você tinha lá R$ 120 mil e você tem então 3,5% em cima de 120. Então, no primeiro mês, você tem que pagar 3%. Opa, tá errado aqui, viu? É 0,035. 3,5% de R$ 120 mil, que vai dar os R$ 4.200. Esses são os juros. Agora, pensa comigo. Dos 17.457,20, 4.200 são referentes aos juros desses 120 mil no mês. Quanto você está amortizando? A diferença. R$ 13.257,20. Então, é isso que você está amortizando. Então, dos 120 mil reais, você está amortizando R$ 13.257,20. Esses R$ 4.200 correspondem aos juros desses 120 mil reais no primeiro mês. Ou seja, 3,5% de R$ 120. Qual vai ser o saldo devedor? Os 120 mil menos 13.257. Então você tem um saldo devedor de R$ 106.742,80. Alguém dirá: não, mas eu tinha 120 mil reais que eu emprestei e eu paguei 17.457,20 reais. Era para eu ter de saldo devedor R$ 102.542,80. Não. Por que não? Porque você, desses 17 mil, 4.200 corresponde à remuneração durante esse mês. Bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro. E agora no segundo mês? No segundo mês você vai pagar a mesma prestação. Por quê? Porque no sistema Price a prestação é constante. E que se você fizer a continha, olha lá, 106.742,80 vezes 3,5% dá os R$ 3.736. Notou que os juros pagos aqui no segundo mês são menores? Porque esse 4.200 corresponde a 3,5% sobre o saldo devedor anterior, sobre R$ 120 mil. Esse valor aqui, 3.736, corresponde a 3,5% sobre quem? Sobre os 120? Não, sobre os 106.742,80.
Logo, a prestação é a mesma, 17.457,20 menos esse valor é o quanto você vai amortizar nesse mês. E com a prestação constante, os juros vão diminuindo e a amortização vai fazendo o quê? Ela vai aumentando. O nosso saldo devedor, então, vai ser de 106.742,80 menos 13.721,20. Esse é o novo saldo devedor. Ficou clara a dinâmica? Vocês observaram a dinâmica? Os juros no período é calculado sobre o saldo devedor do período anterior. E a amortização, a prestação ela é constante, sistema Price, sistema francês de amortização. E você faz a diferença, então a gente descobre a amortização. E assim nós vamos fazendo para os próximos períodos. Está aqui, ó. Se você somar toda a amortização calculada, nós teremos exatamente os R$120 mil. Teremos aqui a soma dos juros, R$ 19.657,60. E é claro, a soma dos dois tem que dar a soma total das prestações. E aqui, saldo devedor, zero. Tem que terminar o período com saldo devedor igual a zero. Feita a tabela, fica fácil. Você bate o olho, ó, quais são os juros da sétima prestação? Ó, a sétima prestação é essa, pagou de juros R$ 1.160,72. Fazendo a planilha, você consegue identificar rapidamente todos os valores. A planilha ela te dá uma visão geral do que é feito. Agora, é claro, você usando o Excel, fica fácil. Um programinha qualquer, você consegue resolver. Agora, fazer na mão isso, imagine 120 parcelas, é pesado, né? A mão, assim, calculadorinha, judia um pouco. Mas no Excel fica até um pouco mais fácil. Mas também não... Imagine você, sistema, vai fazer uma conta para pagar em 300 parcelas, 300 prestações. Se fizer uma planilha de 300 parcelas, é um pouco trabalhoso. A vantagem é que a planilha dá uma visão geral, né? Não tem como errar. Mas agora, por exemplo, você pode usar aquelas formulinhas. Então, por exemplo, vamos calcular o valor dos juros na sétima prestação. Usa a formulinha. Substituindo na formulinha, você vê que a formulinha ela trabalha sempre com o prazo, né, de amortização, o valor principal e a taxa. Você resolvendo aqui, ó, o que importa aqui para gente é que o valor de R$ 1.160,72 é exatamente o que está na planilha, né? Você pode trabalhar com o desenvolvimento da planilha, mas também utilizar a formulinha para identificar. Por exemplo, calcular o saldo devedor na sétima parcela. O saldo devedor é esse aqui. Usa a mesma coisa, usando a formulinha do saldo devedor. Você vê lá que o saldo devedor 16.866,86 está aqui, ó. Está posto aqui. Por que sistema Price? Apesar de ser um sistema francês de amortização, mas um economista, Richard Price, ele criou uma tabela. Ele pegou todos aqueles parâmetros que relaciona cada taxa de juros com o período, porque é aquilo que eu falei para vocês, dentro daquele corpo, toda aquela formulinha, quais eram as únicas informações que apareciam ali? Taxa de juros e PN, prazo de amortização. E todo aquele parâmetro lá, era só você pegar, calcular aquele parâmetro e multiplicar pelo valor principal. Imagine que eu queira aqui descobrir qual é o índice de algo 3,5% em 10 vezes. Então eu fiz um financiamento e vou pagar em 10 prestações com uma taxa de juros de 3,5%. O que eu faço? Eu olho aqui na linha do N igual a 10 pagamentos, e na coluna dos 3,5%. Tem um parâmetro aqui, ó, de 0,12024137. Aí eu multiplico esse pelo valor principal e eu tenho a parcela. Vamos fazer aqui. Vamos imaginar que eu quisesse emprestar R$3.000 para pagar pelo sistema Price, para eu pagar em 10 prestações iguais, e o banco me cobra uma taxa de juros de 3,5%. Então eu tenho esse parâmetro aqui, ó,
que eu faço? R$3.000 vezes 0,12024,137 vezes. Eu vou pagar 10 parcelas de R$360,72. Isso para emprestar R$3.000 para pagar em 10 parcelas com taxa de juros de 3,5%. Isso quer dizer, se eu multiplicar essas 360 por 10, eu vou pagar no total R$3.607,24, ou seja, vou pagar de juros R$607,24. Você tem um parâmetro que depende de quem? Depende da taxa e depende do prazo de amortização. Aí você descobre na tabela esse parâmetro e multiplica pelo valor principal. Aqui eu coloquei ela de 0,5%, vai até 12%, mas você vai encontrar, por exemplo, na internet, você pode colocar ela de 1 centésimo aí de porcentagem aí até em 500 vezes aí. Você procura na internet, você acha. Por quê? Porque é uma tabela, uma tabelinha, no mundo inteiro vale isso. Você descobre o parâmetro, multiplica. É uma maneira muito simples de você trabalhar e determinar parcelas pelo sistema Price. Vamos aplicar isso. Um financiamento de R$120.000 é a mesma coisa, né? É solicitado pela tabela Price para ser amortizado durante 8 meses. O que a gente fez na planilha. A taxa de 3,5%. Calcule o valor da prestação. Calcular o valorzinho da prestação, os dados estão postos aí. Como que é o cálculo da prestação? A gente tem que descobrir qual é o parâmetro que se refere a 3,5%, 8 meses. 3,5% ao mês durante 8 meses. Prazo de amortização. É esse parâmetro aqui. O que a gente faz? 120.000 vezes o parâmetro, a gente tem a prestação, que era o que a gente havia calculado. Fica um pouco mais fácil do que aplicar aquela formulinha. Lembrando, né, que quem estabeleceu isso foi esse economista chamado Richard Price, e o sistema, enfim, ficou mais conhecido pelo sobrenome dele, tabela Price, sistema Price ou sistema francês de amortização.